esse 24 horas tem que correr, tá? Porque vai começar a ter acúmulo de líquidos nas cavidades abdominais. Então, e aí a gente tem também o sangramento da mucosa, né, e as hemorragias. Nariz, ouvido, gengivas, tá? Vai escovar o dente, vai sair sangue da gengiva, vai escorrer sangue pelo nariz, ouvido, e vaginal e anal, tá? Vaginal para as mulheres fora do período de menstruação e anal. Já conversei com moradores que tiveram sangramento anal durante a dengue. Então, não é brincadeira, qualquer tipo de sangramento. Já conversei também com alguns moradores que estava o casal com dengue e a mulher estava tendo sangramento pelo nariz, o médico falou para ela ficar tranquila, que era para ela voltar para casa, que era normal. Eu falei, não é normal. Eu falei, volta lá e pede atenção, tá? Então, a gente encontra também esses perrengues aí pelo caminho. Aqui um quadro que resume todos os sintomas, né? Aí a gente vai ter dengue, zika, chikungunya, urupuche, todos os sintomas são muito parecidos. Então a gente vai ter lá na febre, a gente vê que só para zika que a febre é baixa, nas outras a febre é alta. Tudo ali, tudo parecidinho, dor de cabeça intensa, dor nas articulações, zika, chikungunya, urupu e maiaro, eles são do mesmo gênero de vírus, tá? Então, eles vão produzir os sintomas muito parecidos. Maiaro também vai deixar os sintomas por algum tempo ainda, às vezes alguns meses, algumas semanas, tá? Chikungunya pode durar até alguns anos e tornar a pessoa até incapaz de voltar às suas atividades. Aqui só alguns números para a gente ficar bem espantado. Em 2025, até a semana passada que foi feita a apresentação, então o Brasil ele já apresentava mais de 1 milhão de casos prováveis de dengue, 1.008 mortes confirmadas. Em 2024, foram mais de 1.600 casos confirmados e mais de 6.000 óbitos. Aí a gente para pensar quantos óbitos são aceitáveis? Quantas pessoas são aceitáveis morrer de dengue? Nenhuma. Porque se fosse da minha família, eu não ia querer que nenhuma morresse. Então, assim, é uma doença que a gente pode evitar. Tá? Ao nosso alcance, ao nosso controle, a gente diminuir esses números. Mas, como o professor também bem citou, é muito difícil a população atender as orientações que a gente passa. Né? Tem bastante gente aqui que trabalha nessa área CE, ACS, e sabe que a população é complicada. A gente passa, a gente faz orientação e as pessoas não acatam. Mas, assim, tá nas nossas mãos a gente diminuir esse número aqui. E é só olhar o nosso quintal, a nossa casa, né? Aqui em Araraquara, esses números também estão defasados, foram da semana passada. Aqui a gente já ultrapassou os 16 mil casos. Se eu não me engano, acho que 16.300 e pouco, não me lembro, e 6 mortes. Foi confirmada mais uma morte, tá? Como medidas de controle, também depois a professora vai falar bem sobre isso. A gente tem as vacinas, né? A primeira que apareceu foi a Dengvax, que obrigatoriamente a gente tinha que ter dengue para poder tomar. Depois veio a Qdenga, que é essa que está no SUS, sendo aplicada na população. E a gente aguarda com ansiedade a do Butantan, talvez para o ano que vem já tenha a liberação da Anvisa, né? Talvez o ano que vem seja liberado. Aqui a gente vai entrar um pouquinho no Oropouche. Não é uma doença nova, é uma doença que ela já vem aí já há muitos anos, conhecida principalmente da região norte do país. E ela é causada pelo vírus Oropouche, né? O gênero é ortobuniavírus, diferente lá da dengue, zika e febre amarela, e diferente também de maiaro e chikungunya. Vetores, mosquitos culicoides paraenses e culex. Então a gente vai ver assim que ela tem também o ciclo urbano e o ciclo silvestre, só que o culicoides, ele está nessa interface aí. Ele tanto pica na área rural, e em algumas cidades lá do norte, ele é urbano.
e a população está acostumada a conviver com ele. Ele é um mosquito, não é um mosquito, desculpa, é um inseto muito pequenininho e que, assim, os pesquisadores têm tido uma certa dificuldade para conversar com a população ali, né, que fica, geralmente ele se reproduz em matéria orgânica em decomposição, então geralmente bananais e outras culturas que tem um acúmulo ali, árvores frutíferas também, que as frutas caem muito no chão, então bastante matéria orgânica em decomposição, e as pessoas ali, né, eles têm dificuldade em aceitar que é esse mosquito que está fazendo como fala, está transmitindo a doença, sendo que eles falam, a gente conviveu todo dia, a gente, né, desde quando eu era criança tem esse bichinho aí, não é ele não. Então, há essa dificuldade também das pessoas aceitarem que é um vetor de doença. Mesmo sintomas, febre alta, dor de cabeça, dor muscular. Geralmente, ela dura de 2 a 7 dias, né, e a forma de transmissão, picada de mosquito. Aqui ele coloca mosquito, mas o Culicoides, ele não é um mosquito verdadeiro. O mosquito é Aedes, Culex, tá? Sabetes, lá que a gente vai ver, porque pertencem a uma outra família. Então, a gente vai ver que a primeira ocorrência de Oropuche no Brasil foi durante a década de 60. Os vetores secundários, que são mosquitos silvestres, é o Coquiletidia venezuelensis e Aedes serratus. Tá? Então, são mosquitos silvestres. Os hospedeiros são animais, né? Bichos preguiça, os PNHs, que são os primatas não humanos, aves e roedores. O homem, ele é hospedeiro acidental. Então, quando ele adentra essas áreas de mata ou, né, de transição entre área urbana, área rural, é onde ele vai ter contato aqui com o Culicoides, que é o vetor principal. E, para nossa infelicidade, o Culex, que é aquele pernilongo que atormenta o nosso sono, ele também é considerado um vetor dessa doença, tá? A maioria dos casos apresenta características bifásicas. O que é isso? De 5 a 7 dias de sintomas, a pessoa tem lá aquela semana ali de sintomas, para mais ou menos em torno de uma semana, ela dá uma melhorada, e depois esses sintomas retornam, tá? Antes do ano passado, lá que eles descobriram os primeiros casos, esse número aqui era de 30%. Então, do ano passado para cá, ele já aumentou para 60% dos casos. E até julho do ano passado, então a gente não tinha notícias de óbito por Oropuche. O que aconteceu? Havia alguns casos, né, que foram negativados para a tríade dengue, zika, chikungunya. Os pesquisadores foram revisitar essas amostras e passaram a pegar essas amostras que haviam sido negativadas para essas 3 doenças, passaram a testar Oropuche maiaro. Foi quando eles começaram a descobrir os casos, e aí descobriram as mortes de 2 mulheres na Bahia, 2 mulheres jovens, e, infelizmente, assim como a zika, transmissão vertical. Então, apareceram os casos de óbito fetal, aborto e, infelizmente, também de microcefalia. Então, já acendeu um alerta bem grande, né? Mas o porquê que isso tem acontecido? O que os pesquisadores têm dito é que houve um rearranjo genético. Eles falam que a estrutura desse vírus ela é muito parecida com a estrutura do vírus da gripe. Então, tem uma facilidade muito grande de sofrer mutações. Então, qual que é a explicação ali? 2 linhagens, e ele também tem linhagens, esse vírus. 2 linhagens ali se encontraram na mesma pessoa e deram origem a essa outra linhagem que é a que está ocorrendo agora, que tem causado esses casos mais graves, tá? Então, fora lá da região norte, a gente tem aqui no Espírito Santo, é o local que mais tem casos, são 6.000 casos e 1 morte, e no Rio de Janeiro, 1.900 casos e 3 mortes. Até a semana passada, como eu falei para vocês, que foi feita montada a apresentação, no Brasil, em torno de 10.000 casos de Oropuche. Então, a gente vê que a maioria está concentrada aqui na região sudeste, né?
E do Rio de Janeiro para São Paulo, um pulinho, né? Então, infelizmente, a gente pode até já ter casos circulando aí depende da vigilância, né? Para estar fazendo essa pesquisa nas amostras de sangue. Esse aqui é o famoso maruim ou mosquito pólvora, né? É o Culicoides paraensis. Ele é muito pequenininho, ele parece um pontinho de caneta na mão, no braço, na perna, muito pequenininho. Aqui a gente vê a comparação dele com o Culex. Esse aqui é o pernilongo que a gente conhece, aí o Culex, né, que à noite, e esse aqui é o Culicoides. Então ele tem aí em torno de 1 centímetro, 1,5 milímetro a 3 milímetros. Ele não cresce mais do que isso. 0,3, perdão. 0,3 milímetros. Eu acho que é isso, gente. Agora deu uma confusãozinha na minha cabeça. Mas ele é muito pequenininho. Vamos entrar um pouquinho em febre do Maiaro, que também tem acontecido o aumento de casos, tá? Então, vírus Maiaro, gênero alfavírus, mesmo gênero de vírus da chikungunya. E aí a gente vai ter outros mosquitos silvestres também na transmissão. O Hemagogos e os Aedes. A gente vai ver aqui que a Aedes aegypti, Aedes albopictus também podem ser transmissores. Hemagogos também está envolvido na transmissão da febre amarela. Sintomas os mesmos, 3 a 10 dias, né? E aqui, como eu comentei com vocês, as dores articulares, elas podem persistir por semanas, assim como na chikungunya, tá? E locais de maior incidência, região norte, e a picada do mosquito. Então, também não é uma doença desconhecida para a gente tem aqui o primeiro surto em Belém, né, na década de 50. Então, como eu falei, tem outros vetores silvestres envolvidos, que são os mosquíteros do gênero Hemagogos. A gente vai ter Culex, Sabetes, Psorófora, Coquiletidia, Aedes aegypti e Aedes albopictus, esses dois aqui já numa área mais urbana. Hospedeiros, os animais como pássaros, preguiças, tamanduás. O homem também é hospedeiro acidental, quando ele adentra essas áreas, né? Desmatamento aí, que o Walter comentou também. Então, a gente não tem consequência. Mas está desmatando lá. Está matando árvore. Não, está matando árvore, está matando o bicho, que era o alimento desses animais aí. O mosquito, ele sai daí dessa área e avança para a área onde ele vai ter alimento, que são os grandes centros urbanos, né? Aqui no Amazonas a gente tem a maioria dos casos, depois em Roraima e no Acre. Febre amarela, como o professor comentou também, aumento dos casos, tá? Desde 1942 a gente não tem o ciclo urbano da doença, graças a Deus, porque o Aedes aegypti é o vetor principal. Então, se tiver um caso de febre amarela urbano, vai explodir igual dengue. E as pessoas também não estão se vacinando, né? Tem essa mentalidade aí difícil, né? Para não dizer doentia, de não se vacinarem. E a vacina é a única coisa que protege da febre amarela. Então, assim, as pessoas têm que se vacinar. A vacina, ela é a partir de bebês de 9 meses. Então, assim, não tem desculpa. E é uma doença que mata. Então, a gente vê ali o ciclo silvestre, Hemagogos e Sabetes, ciclo urbano Aedes aegypti, os mesmos sintomas das outras arboviroses que a gente viu, só que ela pode evoluir para casos graves. Então, vai para insuficiência hepática e renal, e óbito, de 7 a 10 dias. Então, é muito rápido, não dá para brincar. Gente, tô com sintoma, tô com dor de cabeça, tô com febre, tô com dor no corpo, tô com mal-estar. Tô com uma dor de cabeça e tive diarreia. Procura orientação médica, pode ser dengue, tá? Ou outras arboviroses se estiverem circulando na cidade. Não deixa de procurar ajuda médica e orientação. Porque a gente sabe hoje que no caso da dengue, não são todos os remédios que a gente pode tomar. Tem várias contraindicações, e se a gente toma um medicamento errado, a gente paga por isso, né, evoluindo para casos graves.
Os dados de 2025, no Brasil a gente tem 102 casos, 41 óbitos. Em São Paulo concentra a maioria dos casos, depois vem o Pará, né? São Paulo tanto casos quanto óbitos, depois em Minas e Tocantins. Apenas um caso aí dessas mortes que houve, a pessoa tinha vacina. Então, assim, foi uma infelicidade. Daquelas pessoas que morreram, só uma tinha vacina. Então, olha quantas mortes poderiam ter sido evitadas, né, se as pessoas tivessem sido vacinadas. Aqui foram notificados 518 eventos envolvendo primatas não humanos mortos, né, então encontrados macacos mortos. Em 53 deles foram confirmados para febre amarela, 43 no estado de São Paulo, 10 no estado de Minas Gerais. Então a gente vê que São Paulo aí, infelizmente, né, tá complicado. Aqui a parte que eu mais gosto, que são os mosquitos lindos, né? Não falem o contrário, porque são lindos. Sabetes ainda ele domina, ele é o popstar, mas, né, são terríveis pra gente, mas não deixam de ser animais belíssimos. Hemagogos vai ter o mesmo ciclo de vida do Aedes. Ele vai colocar os ovos aderidos na parede de ocos de árvore, de bambus, vai ter aí o seu desenvolvimento em torno de uma semana e vai viver durante 30 a 40 dias, tá? E ele tem uma particularidade também parecida com a do Aedes, que os seus ovos, durante a seca, eles conseguem aguentar por 4 meses. Então, já é um diferencial. Esse lindão aqui, ele coloca os ovos, ele tem a sua biologia parecida com a do Culex, que ele vai colocar os ovos na superfície da água. Então, ele coloca lá nas bromélias, nos ocos de árvore, nos bambus também, né, nos ocos ali do bambu, só que ele coloca diretamente na água. O ciclo dele de desenvolvimento é em torno de 30 dias. Tá? Ele demora um pouquinho mais. Só que enquanto o hemagogos, o Culex, o Aedes duram aí em torno de 30 a 40 dias, esse lindão aqui vive por meses. Então, imagina uma fêmea infectada com um vírus, ela não vai viver só 30 a 40 dias, ela vai viver por meses e vai estar fazendo a manutenção desse vírus na natureza. Aqui é um quadro para a gente ver qual é o animal mais letal do mundo. Quando a gente fala de animal mais letal, às vezes as pessoas pensam, é o leão, é o tigre, né? Sei lá, o jacaré. Não, é o mosquito. Não porque ele mate alguém, mas ele carrega o patógeno que causa essa quantidade de mortes, né? Esse quadrinho aqui ele é um pouco antigo, mas em torno aí de mais de 800 mil mortes todos os anos. Então aqui a gente tem, né, o hipopótamo, o jacaré, o cachorro e a cobra. Então todos esses daqui, eles mesmos que infringem o ferimento. Então mordida, picada, né, não vou falar ataque, porque animal nenhum ataca, ele se defende, tá? Coloquem na cabeça que os culpados sempre somos nós que invadimos o ambiente do animal, então ele só vai se defender. E aqui a mosca de tsetse, que transmite a doença do sono, lá na África, né? E assim como o Aedes, ela carrega o patógeno. Então, o mosquito, ele é o maior vilão aí, o maior assassino de todos os tempos. A gente vai entrar agora na parte que eu gosto também, que são os predadores naturais. Quando a gente fala de controle de vetores, né, controle de mosquito, controle de pragas, a primeira coisa que vem na cabeça é veneno. Ai, que veneno que eu uso? Ai, como que eu mato? Se for lá o mosquito da dengue, pode matar sem dó, né? Porque é você ou ele, então que seja ele. Mas no caso desses bichinhos aqui, gente, não pode matar. Porque eles são os nossos auxiliares. São eles que no ambiente vão estar auxiliando
para diminuir a população desses insetos. Então, lá no laguinho, lá no riozinho, eu vou ter esses peixinhos aqui que eu conheço como peixinho barrigudo. Não fui procurar o nome científico deles, tá? Vou ficar devendo, mas eu conheço como peixinho barrigudo, que são comuns ali nas lagoas, nos riozinhos. Eles comem uma grande quantidade de larvas, então ajudam a gente. Essa boniteza aqui é a náiade, ela é a ninfa da libélula. A náiade é um predador aquático, ela chega a predar até alguns peixinhos. Então, larva para ela é aperitivo. A libélula, já na parte aérea, consegue capturar em voo vários mosquitos. Então, ela se alimenta desses mosquitos em pleno voo. Então, deixa as coitadinhas viver aí. E o sapo, polêmico, odiado, né? Mas eu amo, em casa mora aí uma populaçãozinha ali de uns 10, né? Todos têm nome e família, então, assim, deixa o sapo morar no seu quintal, gente. Deixa ele lá. Eu sei que tem gente que tem medo, né? Mas não mata. É só não matar. Vai lá, pede para alguém colocar numa pazinha, levar para fora, colocar lá numa área que tenha matinho, lá no mato na frente, no jardim. Esse animalzinho aqui, simpático, ele come uma grande quantidade de mosquitos lá no seu quintal. Ele vai comer aranha, escorpião, ele vai comer barata. Então, assim, ele é um grande controlador. Então, vamos pensar com mais carinho no sapo, tá? Vamos deixar ele bonitinho, viver. Se tiver um terreno baldio ali, tira do seu quintal, bota no terreno baldio, que ele vai estar ajudando a controlar do mesmo jeito, tá? Só tirem da cabeça, assim, matar, tá? O povo aí, o sapo, ele causa, né, uma repulsazinha. Mas ele também não espirra veneno, tá? Isso é maldade, isso é fake news que fazem da pessoa dele. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado só com quem tem animais de estimação, tá? Cachorrinho curioso, vai lá querer dar uma mordidinha, vai ter uma reação sim, ele vai apertar ali as glândulas de veneno que ficam nas laterais, da cabecinha dele, e vai causar, às vezes pode causar até óbito no cachorro, tá? Mas, se vocês tiverem um cachorro como a minha, que já beijou umas 5 vezes a turma que mora lá em casa, ela criou imunidade. É só dar uma espirradinha ali na boca dela e ela tá lá feliz e contente, tá? Mas, assim, falando sério, tomem cuidado com os animaizinhos de estimação, mas também não matem os sapos. Essas lindas são as nossas amigas aranhas, tá? Nenhuma delas é de interesse médico, que a gente chama, então, mesmo que acontecer um acidente ali, de uma cair na pele da gente, cair no corpo, ou picar, o máximo assim, estourando é uma reaçãozinha alérgica ali no local, tá? Elas não têm peçonha ativa no nosso corpo, mas vão comer uma quantidade absurda de insetos. Então, a gente tem aqui as néfilas, triconéfilas, argiopes, que são essas lindas, que se vocês derem uma andadinha no parque, vão ver umas teias gigantescas aí. São essas bonitas, que capturam grandes quantidades de inseto que estão ali. Essa maravilhosa aqui é a famosa treme-treme, aranha pernuda, tá? Que fica morando ali na nossa casa, né? Tô falando assim, morando na nossa casa, tá, gente? Dando uma dica, deixem elas morar na casa de vocês, no cantinho ali, no cantinho da parede, ali da cozinha, escondidinha, atrás do armário, tá? Na sala, deixa, não tira ela, né? Em casa elas são meio abusadas, que elas gostam de fazer condomínio, aí eu tenho que tirar alguns moradores. Mas esses animais aqui, eles vivem dentro das nossas casas. E a fêmea do Aedes vive dentro de casa. Então, tá lá, predador, você não precisa de veneno, você precisa manter o bichinho ali, tá? Elas comem uma grande quantidade ali desses insetos dentro de casa. Elas são predadoras da aranha marrom. A aranha marrom, para quem conhece, ela causa um estrago absurdo quando a gente tem acidentes com ela. Pessoas chegam até a perder membros, né, por conta da toxina.
E essa aranhinha aqui, inofensiva lá, que tá tremendo na teinha da sua casa, come a aranha marrom, tá? Aqui a gente não tem tanto problema, mas no sul, ela é endêmica lá do sul, né? Tem muito, o pessoal encontra com muita facilidade. Então, esses bichinhos aqui são grandes aliados. Essa bonitinha aqui é a aranha saltadora, que a gente chama, né? A papa-mosca, que todo mundo já deve ter visto em casa. Também é um bichinho que vive ali de boa e come uma grande quantidade de moscas e mosquitos. Os morcegos, já no ambiente externo, né, eles também voam, conseguem comer uma grande quantidade de insetos, entre eles os mosquitos, que estão de bobeira lá fora. Vou deixar esse lindo aqui por último, que quem veio ontem já conhece. A lagartixa, perfeita, o ser mais de boa que existe nesse planeta. Eu sei que tem muita gente que tem medo, né, Gi? Mas é um animalzinho inofensivo, não causa doença, tá? A menos que você coma ele, mas eu acho que não faz parte da dieta de ninguém, então é de boa. Vive também, geralmente, dentro de casa ou fora de casa e come uma grande quantidade de insetos, gente. Então, ela faz esse controle pra gente ali, tá? Em casa tem também lá uns exemplares ali, muitos, graças a Deus, vivendo ali, tanto fora quanto dentro de casa. E ela come também escorpião, ela é predadora do escorpião, ela é predadora de aranhas, e aranhas grandes, tá? E baratas, né? Então aí, vamos ver, quem gosta de barata e não gosta da lagartixa, eu acho que precisa começar a rever os conceitos, né? Vamos deixar o bichinho viver. E chegamos no ponto alto de conhecer Rodolfo. Rodolfo é uma larva de Toxorynchites. É um mosquito gigante, vocês vão ver a imagem dele ali, ele é lindo. Essa larva aqui, vocês podem ver que ela está uma larva de 4º estágio, e essa larva aqui é uma larva de Aedes aegypti, de 3º estágio. Para quem já viu as larvas de Aedes, sabe da dimensão disso aqui, né? A larva do Toxorynchites, ela é predadora das larvas do Aedes aegypti e de qualquer larva que tiver lá no ambiente. Então, assim, é uma possibilidade de controle biológico, tá? A fêmea, muito espertinha do Toxorynchites, ela coloca os seus ovos nos mesmos criadouros do Aedes aegypti, Culex. Então, ela se alimenta dessas larvas e come muito. Aqui, Rodolfo, eu ganhei de presente, tá, gente? Então, assim, vocês não fazem ideia dos presentes que eu ganho, né? Mas eu amei. Aí, coloquei o nome de Rodolfo, depois ele se tornou Rodolfo mesmo, que nasceu um macho lindo. Mas, assim, tinha alguns titios do controle de vetores que ajudavam na alimentação de Rodolfo. Comia várias larvas em poucos minutos, assim. Então, é um animal que tem um grande potencial de controle biológico. Então, sem usar veneno, sem agredir a natureza. E é um mosquito que ele se alimenta exclusivamente de seiva e néctar. Não transmite doença, não tem essa possibilidade de transmitir doença para a gente. E é, assim, fascinante. Depois, Rodolfo se transformou numa pupa gigante, linda, e depois no mosquito. Então, aí eu deixei lá, né, o recipientezinho coberto, até para ver ele nascer. Então, foi um macho bonito, com as antenas plumosas, lindo. E este é Rodolfo, gente. Aqui não é Rodolfo, né, é sua esposa, porque olha as anteninhas aqui. Então, é uma fêmea, mas olha o tamanho dela, né, comparado a uma fêmea de Aedes albopictus. É um inseto que ele é grande, ele assusta pelo tamanho, às vezes as pessoas podem matar, né, por ignorância. Vocês não vão matar mais, porque vocês agora conhecem, sabem que ele é inofensivo, né? E imagina se fosse um mosquito hematófago, né? Era meio litro de sangue cada vez que essa fêmea pousasse na gente. Então, Deus faz as coisas certinho. Então, esse é o Toxorynchites, tá? Em algumas cidades, algumas universidades já fizeram experimentos usando
as larvas de toxorrinquites como controladores biológicos aí do Aedes. Aí a gente tem também, como forma de controle biológico, o natular. Essa espinosardia aqui é uma bactéria que ela vai agir na larva. Então, quando a gente fala de controle, no caso do mosquito, né, do Aedes aegypti, o controle mais eficaz é o controle mecânico que a gente chama. É eliminar os focos de larva. Gente, é muito mais fácil a gente eliminar um foco ali, que a larva está parada, do que depois sair correndo atrás de mosquito. Sabe? Então, assim, a gente tem que focar muito e orientar, né, para quem trabalha ali com o público, a CES, a CS, para eliminar esses criadouros. E a gente vai ver aqui que os criadouros, eles não estão só nos quintais, eles estão dentro de casa também. Alguém perguntou? Não. Aqui a gente tem outra bactéria, que é o Bacillus thuringiensis israelensis, também atua na larva, né? É um larvicida. A gente tem o método Wolbachia, que o professor Adilson já falou. Essa bactéria Wolbachia, ela está presente em 60% dos insetos. Para o nosso azar, a Aedes aegypti não possui Wolbachia. A Aedes albopictus possui 2 linhagens. Então, eles pegaram essas bactérias de outros insetos, injetam nos ovos do Aedes aegypti. Esses ovos já, né, quando nasceu o adulto, ele já tem essa bactéria. Essa bactéria, ela impede a replicação do vírus dentro do mosquito. Então, ela vai diminuir a carga viral dentro do mosquito. Esse método aqui, o Wolbachia, mosquitos transgênicos, a gente vai ver mosquitos irradiados, são substituição de população. Então, eles colocam aqui esses insetos, eles vão soltar na natureza, e como o professor Adilson mostrou, há uma taxa de sucesso muito grande nas cidades que elas estão sendo implantadas. Mosquitos transgênicos não deu muito certo, eles fizeram modificações genéticas em mosquitos, soltaram esses mosquitos que teoricamente não eram para chegar à fase adulta, ou se chegassem eles não teriam a capacidade de estar copulando ou de estar voando, mas não foi isso que aconteceu. Encontraram mosquitos com os genes modificados, mosquitos selvagens, tá? Não significa que esses mosquitos são os vírus que eles transmitem, as doenças que eles vão transmitir serão mais fortes ou sintomas mais graves, nada disso ficou comprovado, mas não deu muito certo. Aí a gente tem mosquitos irradiados. Esses mosquitos irradiados, eles recebem uma dose de radiação para se tornarem estéreis. E aí esses machos, eles são soltos na natureza para copularem com as fêmeas selvagens. A fêmea do Aedes aegypti, ela tem uma particularidade que ela só copula uma vez. Então, lembra que eu falei que o macho, ele nasce primeiro e ele fica esperando a fêmea, né? Aquele lá que deu sorte e copulou, depois aquela fêmea, ela não vai deixar mais nenhum outro macho chegar perto dela. Então, esse controle aqui, ele consiste nisso, nesse comportamento da fêmea, que ela copula uma vez só, ela guarda esperma e ao longo da sua vida ela vai utilizando aquele esperma para fecundar os ovos. Aí a bonitinha, achando que já está inseminada, não vai deixar nenhum outro macho chegar perto, vai colocar os ovinhos vazios, não vai ter filhinhos e sorte nossa, diminui a população de mosquitos. Essas estações disseminadoras de larvicidas, o professor Adilson também já pontuou. Elas são uma nova estratégia aí do Ministério da Saúde, eles estão treinando agentes em algumas cidades, tá? Consiste num tecido impregnado com larvicida, num tamanho que ele cabe ali na patinha da fêmea, ela senta nesses locais para fazer a postura dos ovos e leva esse larvicida nas suas patinhas e vai para outros criadouros, porque ela tem essa particularidade também de não colocar todos os ovos no mesmo criadouro. Isso é estratégia de sobrevivência, né? Muito bem feita, a gente tem que admitir, né? Então ela coloca em vários criadouros. Então ela senta ali naquele criadouro, ela adquire aquele larvicida
e aí ela vai para outros criadouros. Isso daqui é mais para aqueles que a gente não consegue chegar, caixas d'água, lajes e calhas, tá? Ai, mas o mosquito pica até 1 metro, ele só pica até a canela. Não sei aonde você viu isso, mas isso é mentira, tá? O mosquito, ele sobe, gente, 3 metros de altura, ele chega na caixa d'água, ele chega na laje, ele chega na calha, né? 1,91. Alexandre, 1,91 chega também. Não vai escapar não, amigo, não. Então, essas estações, e também para chegar naqueles locais que fica difícil a gente chegar, como a CE, como a CS, da gente fazer a vistoria, então a fêmea vai fazer esse serviço, ela já vai lá, vai pousar, as larvas vão nascer, essa água vai ter larvicida e tchau larva, né? E aqui eu estava pesquisando e achei esse larvicida aqui, que é novo também, ele é feito com cápsulas de óleo de laranja, revestidas com fermento de padeiro, da Fiocruz com uma universidade lá do Novo México. Então, essas larvas, elas consomem a matéria orgânica desses locais. Elas gostam de fungo, elas vão comer esse fungo que reveste essa cápsula, esse óleo vai ser liberado na água e elas vão morrer. Também já está apto a ser comercializado pela Fiocruz. Aqui, a característica dos ovos que eu falei para vocês, né? Ovos de Culex. Eles são colocados em forma de jangada na água, todos juntinhos. Então, ele coloca na superfície da água. Desculpa. Quando eu vou eliminar um criadouro, eu jogando a água fora, se tiver ovos de Culex e de Aedes, Culex eliminei 100%. Aedes não. Por isso que eu preciso lavar todo e qualquer recipiente que eu encontro com larva. Não basta só jogar água fora, tá? E nada de jogar água no ralo. Jogar água no chão, na terra, em qualquer lugar para aquela larva morrer, tá? Porque enquanto tiver água, ela vai estar viva. Agora a gente entra nos criadouros naturais. A polêmica da bromélia. Então, assim, tem casas que a gente vai que tem bromélia. Ai, mas não tem bromélia, porque o professor falou, porque não sei quem falou, porque lá no Rio de Janeiro. Tá, existe um estudo, sim, feito no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então, Jardim Botânico, área preservada, equilíbrio, predador, presa, tá? Lá realmente pode ser que ele não chegue à fase de mosquito, mas aqui chega. Você compra aquela bromélia imperial maravilhosa, coloca ela lá de estrela central do seu jardim, cheia de água. O tanque fica lotado de água, as axilas ficam lotadas de água e a gente encontra, sim, larvas de Aedes nesses locais, tá? Sou eu e o fiscal PC que faz as análises de larva aqui na cidade. Então, a gente encontra, sim, são larvas de Aedes, a gente encontra pulpas, tá? Então, tem sim. Então, bromélia, preciso matar a planta? Não, você precisa só evitar, se ela estiver no vaso, orientar a molhar só a terra, ou então jogar um jato de água bem forte no meio para estar renovando essa água, tá? Uma vez na semana é o suficiente, mas eu falo 2, porque você fala para o morador uma vez ele não faz nunca. Então eu prefiro falar 2, que ele vai pensar 2, ele vai falar, vou fazer só uma. Então ele já vai ter atingido o objetivo. Outros criadouros naturais, tá? Essas folhas de palmeira aqui que a gente vê com frequência, todas essas fotos aqui que a gente está apresentando para vocês, são criadouros que a gente encontrou em vistoria. Então aqui tinha larva, aqui tinha larva. Isso é um oco de árvore, tá? Também com larva. Esse daqui, que foi o que o professor mencionou, esse buraquinho aqui, isso aqui é uma goiabeira. Eu e o Nelson estávamos fazendo vistoria numa creche, passamos do lado, vimos o buraquinho, eu falei, será? Ele falou, muito pequenininho, né? Falei, mas vamos ver. Né? Vocês percebam que aqui, ó, isso aqui já é a terra, então isso aqui estava rente à terra lá. Coloquei a pipeta, era exatamente o espaço do bico da pipeta, quando eu pipetei, vieram ali muitas larvas. Então, não subestimem a capacidade do Aedes aegypti de encontrar criadouros, tá? Porque o bichinho
Aqui, casca de ovo, que o pessoal costuma, né, ou casca de coco jogar de qualquer jeito, casca de ovo colocar em horta sem quebrar. Latas de tinta, então aqui esses pontinhos aqui que vocês têm visto, não sei se nem dá para ver, mas está cheio de pontinho preto, são larvas, tá? Isso aqui foi numa creche e aqui numa escola, as duas com tinta, então a tinta decantou, a água ficou por cima, larvas. Nessas situações, larvas de Culex, geralmente a gente nessas situações em águas mais assim poluídas, a gente encontra a larva de Culex. Mas já encontramos de Aedes também. Então, aquela historinha, água limpinha e parada, não, qualquer água, tá? Também numa creche, do lado de onde as crianças estavam brincando, esses pezinhos da floreira, lotados de larva. Aqui é um banheiro de uma escola que estava em reforma, fizeram a orientação que a gente passou, né, de vedar o vaso sanitário, esqueceram do telhado, que estava furado, e aí, quando choveu, né, encheu de água e larvas a gosto. Aqui também, numa reforma de escola, essa lateral todinha cheia de larvas, isso aqui é um balde que está virado. Mas eu virei o balde, legal. E a lateral? Cheia de água, cheia de larva. Plástico, lona, tudo. Cada bolsinha dessa aqui tinha larva. Calhas, né? Como já comentei, o mosquito chega lá sim. Aqui nem precisa falar, né, que tem água, porque, né, plantação aí tá bonita. Aqui também numa escola em reforma, o bebedouro também estava cheio de larva. Aqui é num hospital aqui da cidade, na área externa do hospital, Nelson, né, olhinho clínico aí, veio olhar essa pocinha d'água embaixo da janela de um dos quartos, onde tinham pessoas internadas, e tinha larva de Aedes aqui. Então é complicado. Não subestime. Qualquer lugar desconfiou, vai olhar. E por último, e não menos importante, Aline e Douglas estão aí, meus colegas, que encontraram muitas larvas, num copo com dentadura. Então, assim, minha gente, isso aqui é para chocar, para vocês olharem assim, qualquer água parada vai lembrar da dentadura, vai falar, não, água parada não, a dentadura. Isso vai ficar gravado na mente de vocês, tá? Façam um exercício aí de imaginar a pessoa lá pegando a dentadura, colocando na boca, com bastante proteína, entendeu? Então, assim, gente, a gente brinca, mas olha a seriedade dentro da casa da pessoa, né? Um objeto assim que teoricamente ela usa todo dia. A falta de atenção. Então isso assim, eu trouxe para gente, para despertar em nós realmente a vontade assim de orientar, de olhar e de saber que não é porque está dentro de casa que não vai ter larva. As bandejas de ar condicionado, de geladeira, lotadas de larva. Filtro, aquela aguinha que fica assim atrás do filtro, ali na pia caidinha, lotada de larva. Planta na água, pelo amor de Deus. Não coloquem planta para enraizar na água, põe na areia. Lotado de larva. Pratinho de planta, lotado de larva. E infelizmente a gente acha isso todo dia. E orienta. Então assim, por falta de orientação não é, mas o povo é teimoso. Os cuidados básicos, que o professor Adilson também já falou, né? A gente orienta a telar os ralos, as grelhas, canaletas, limpar as calhas. Animal de estimação, a gente acha também um monte ali que é alimentado com proteínas larvísticas, né? E aí a gente orienta, olha, tem que lavar. E eu não falo uma vez na semana. Como eu já falei aqui, eu falo assim, olha, se puder, lava todo dia. Se não, lava aí umas 2, 3 vezes na semana. Porque o morador, ele não acata aquilo que a gente fala. São poucos. Então, assim, se você falar, lava uma vez na semana, ele vai lavar uma vez a cada 15 dias. Então, fala assim, ó, lava todo dia. Ele vai pensar, puxa vida, todo dia é muita coisa. Eu vou lavar umas 2 vezes na semana. Acabou o problema. Atingimos o objetivo. Tá? Não entendi. Tem vasilhas de pote de barro. Ela dá a larva mais rápido. Sim.
Exatamente. Então a gente, né, orienta. Aqui um pouco do nosso trabalho, tá? Aqui é vistoria casa a casa, tá? É, Aninha é Silvia, né? É. Então a gente faz essa vistoria o ano inteiro, tá? O bloqueio que a gente faz em caso de suspeito ou confirmado também é o mesmo procedimento, é a mesma vistoria, aí só vai mudar o nome, né, na hora da ação, ou é bloqueio, ou é casa a casa. Então a gente
sociais, ponto estratégico. É isso aí que os outros municípios também estão realizando.